né? Então vamos lá? Eu quero falar, primeiramente, lembrando assim, de que se trata quando falamos de lealdade. Lealdade está associada a algumas coisas. Lealdade está associada à fidelidade. A palavra de Deus diz que o prêmio, a coroa, ela só será dada aos que forem fiéis e fiéis até o fim. Você pode dizer amém? Então, lealdade é uma exigência da caminhada. Lealdade é uma exigência para os ministros da casa do Senhor. Se você ministra na casa do Senhor, seja em que área for, há uma palavra muito forte para nós nesse sentido, que diz que de tudo que se requer dos dispenseiros, o que se requer deles, de uma maneira mais forte, é que eles sejam fiéis. Então, aqui estamos reunidos porque queremos ser fiéis. Amém? Queremos ser fiéis ao Senhor, queremos ser fiéis à igreja local, queremos ser fiéis ao nosso apóstolo, queremos ser fiéis à visão que o Senhor entregou ao projeto Vida Nova, queremos ser fiéis em tudo que fazemos. E quando falamos sobre lealdade, eu sempre me lembro de uma colocação que é muito interessante, que fala acerca de um costume que os romanos tinham de adornar as suas casas, os lugares públicos, com estátuas. Eles tinham esse hábito, eles gostavam muito da arte. E dentro da sociedade romana, o fato de poder contratar um artista para que ele fizesse uma escultura e colocar essa escultura no lugar onde você morava, era um símbolo de status muito grande. Então, conforme aquela sociedade começa a se desenvolver, os ricos, os membros da aristocracia, eles começam a contratar artistas para colocar essas estátuas nas suas casas. Às vezes eram bustos das próprias pessoas, às vezes busto do imperador, outras vezes eram estátuas se referindo às divindades que eles adoravam. Mas então começa a acontecer uma coisa interessante. Conforme eu e você sabemos, em toda casa, de vez em quando alguém vai varrer a casa e derruba alguma coisa, né? Então começou a acontecer de algumas vezes essas estátuas caírem e se quebrava a estátua. Os ricos, eles pegavam aquela estátua e jogavam fora. Começou a acontecer então uma espécie de mercado negro da arte, né? Uma espécie de pirataria romana. O que acontecia? Alguns artistas menores, alguns artistas que não tinham tanta capacidade assim, eles pegavam aqueles pedaços, juntavam e pegavam uma cera especial e uniam os pedaços. Deixava aquilo ali bonitinho. Quem olhava à primeira vista parecia que estava tudo legal. Começaram então a vender esse material para as pessoas menos abastadas. Mas o que acontecia? Sei que você já ouviu essa história outras vezes, né? Conforme aquela estátua estava no tempo, pegando chuva, sol, né? Exposta às intempéries, a cera começava a derreter. E o que antes estava muito bonito, mostrava que era um maior remendo, estava tudo errado, estava tudo ruim. De modo que surgiu então um hábito. Aqueles que observaram esses fatos, toda vez que eles contratavam um artista para fazer uma estátua, eles faziam a seguinte exigência. Eles chegavam lá e diziam, sem cera, né? Sem cera. E alguns artistas chegavam ao ponto de colocar isso como um carimbo, né? Afirmando, essa estátua não tem cera. E foi daí que veio a palavra que nós usamos no nosso vocabulário, a palavra sincero, né? Então o que é ser sincero? Ser sincero literalmente é ser sem cera. É ser verdadeiro, é ser leal, é ser fiel. Você está me entendendo? Porque a vida é assim, amados. Nós podemos ter uma capa, aparentar alguma coisa, mas quando vem o fogo das provações, a cera derrete. Então é isso que o Espírito Santo está gerando em nós, nesses dias, através desse estudo. Quer que nós nos apresentemos a Ele como somos, porque Ele não coloca cera em nada. Se necessário, Ele quebra, faz de novo, mas Ele faz bem feito. Você entende isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Então é isso que o Espírito Santo
quer produzir em nós, através desse estudo. Então dá uma olhada para o seu irmão e fala para ele, sem cera, meu irmão. Isso. Aqui não tem ninguém assim, que todo mundo é íntegro, verdadeiro. Aleluia. Então, a lealdade é para aqueles que são íntegros e verdadeiros. A lealdade é uma exigência para nós. E a primeira lição sobre lealdade que nós queremos compartilhar é: a lealdade requer convicção plena. Tem algumas referências, se você estiver anotando, Lucas 11, 14 e 15, Atos 24, versículos 5 e 6. Deixa eu ler aqui rapidamente. Lucas 11, 14 e 15 diz: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. E lá em Atos 24, tem uma narrativa muito interessante acerca do apóstolo Paulo. E nos versículos 5 e 6, está escrito assim: pegaram Paulo, levam ele perante Félix, e aí fazem a seguinte declaração: cremos que esse homem é uma peste. Olha só, a tua versão também traz isso? Quantos tem essa versão aí? Cremos que esse homem é uma peste. Levanta a mão assim. Quantos essa versão diz peste? Negócio forte, né? Cremos que esse homem é uma peste, promovendo rebeliões entre todos os judeus por todo o mundo, sendo chefe da seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo, mas nós o prendemos, e nós o queríamos julgar conforme a nossa lei. O que eu quero destacar aqui? Que a convicção é um segredo para a nossa vida, é um segredo para andarmos com Deus. Para que você seja leal ao seu líder, leal ao homem que Deus estabeleceu sobre a sua vida, seja no âmbito do Projeto Vida Nova como um todo, e aí falamos do nosso apóstolo, que é o líder do Projeto Vida Nova, mas seja na igreja local, seja no ministério onde você está, você só vai ser leal àquela pessoa se você tiver convicção. Você tem que estar seguro e convicto a respeito da pessoa que Deus colocou sobre a tua vida. Porque falaram isso de Jesus. Olha, esse aí, ele é assim com Beelzebu. Eles são parceiros. Quando ele chega para expulsar os demônios, eles estão tudo mancomunados. É isso que eles estão dizendo. Pegam Paulo e dizem: oh, esse homem é uma peste. Esse homem é uma desgraça. Isso aí está promovendo rebelião por todo lugar. Ele quer profanar o templo. Ele quer acabar com a nossa religião. E você, como bom conhecedor da Bíblia, você sabe que quem estava falando isso, tanto acerca de Jesus como acerca de Paulo, eram pessoas influentes, importantes e respeitáveis. Eles estavam dizendo essas coisas sobre Paulo, estavam dizendo essas coisas sobre Jesus. Existe um ditado popular que onde há fumaça há fogo, né? Nem todo ditado popular serve para nós, amados. Porque muitas vezes a fumaça que tem lá foi plantada pelo diabo. É o que estamos vendo nesses textos que nós lemos. Esses homens eram homens sinceros. De Jesus não dá nem para ficar falando, nesse sentido que não há dúvidas. Mas vamos tratar de Paulo. Paulo não está fazendo nada disso. Paulo estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado. Então, para caminhar com o homem de Deus, é necessário que você confie nele. Porque o diabo vai fazer de tudo para desacreditar esse homem. Quantos estão me entendendo? Andou uma época que, lá em Vila dos Teles, que a igreja começou a passar por um processo de crescimento. E aí, por conta disso, nós fizemos uma reforma no templo. E o que antes era parede de tijolo, agora já estava bonitinho, né? As paredes que estavam lá tortas, as colunas estavam tortas, a gente deu uma ajeitada para elas ficarem direitinho. Aí colocamos rebaixamento, colocamos ar-condicionado. Aí a primeira coisa que começaram a dizer na região: olha, o pastor Cristiano é maçom. Começaram a dizer isso. Porque as pessoas não conseguem conceber
que a bênção do Senhor pode se manifestar sem nenhum subterfúgio. Sabe quem te prospera? É o Senhor. Amém? Você ganha a mesma coisa que o teu colega lá de sessão, que não é dizimista, que não anda com Deus, e você tem mais coisa do que ele. Porque o que ele ganha, Satanás tem autoridade, mas o que você ganha pertence ao Senhor e o diabo não toca. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! Aleluia! E algumas pessoas vieram me perguntar. A pessoa veio apertar minha mão para ver se eu fazia aquela paradinha. Que coisa ridícula, né, mãe? Mas é verdade. O senhor é maçom? Não. Aí esse dia me procuraram. O apóstolo Ezequiel é maçom? Não. Sabe? As pessoas veem coisas, né? Aí teve um irmão, cadê? Aqui não tem, né? Em todo lugar tem, mas aqui não tem. A cara do leão. Teve um camarada que frequentou a igreja um tempo. Olha lá o leão lá, ó. Pronto. Está vendo os dois cabelinhos do leão na frente? O cara falou que aquilo era chifre. Eu falei, que chifre? A juba do leão arrepiada. Mas as pessoas vêm, né? E tem os 3 pontinhos no leão, ó, 3 pontinhos. E começaram a falar um monte de coisa descabida. Porque, irmão, as pessoas vão falar mal do teu pastor. Não tem jeito. Vão falar mal. Amém? Só se taca pedra em árvore que dá fruto. Vão falar mal do pastor Ezequiel, amado. Não tem jeito. Por quê? Porque ele tem andado com Deus. E porque ele anda com Deus, ele não anda com o mundo. Porque ele anda com Deus, ele anda na contramão do sistema. E sempre vão se levantar os caluniadores, os mentirosos. Então a lealdade requer convicção. Então quando alguém chegar perto de você e falar assim, olha, eu ouvi isso do teu pastor, você dá um corte e diz assim, olha, eu ando com ele, eu conheço, eu confio. Amém? Eu costumo dizer isso acerca do casamento. Você tem que confiar na pessoa. Se alguém trouxesse para mim uma foto da minha esposa que comprometesse ela, na hora eu ia dizer, é montagem. Na hora. Eu não ia, peraí, posso levar para o especialista? Eu não faria isso. Na mesma hora eu dizia, isso aqui é uma montagem. Quem fez isso é mentiroso. Foi um pilantra que fez isso aqui. Porque eu tenho o quê? Convicção. Quantos aqui têm convicção de que tem andado com homens de Deus? Amém? Segundo ponto, a lealdade requer submissão à autoridade máxima. Quando eu estava lendo esse capítulo, estudando esse capítulo, eu achei muito interessante, porque ele menciona a afirmação de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 11 e versículo 1, verso muito conhecido de todos nós, quando ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estabelece um princípio. Ele está dizendo, olha, a quem você vai submeter a autoridade máxima? Está dizendo, eu sou um apóstolo. E ele defende o apostolado dele em várias epístolas. Mas ele tinha coragem de fazer essa afirmação. Vocês podem me imitar, sabe por quê? Porque eu estou imitando Jesus. Em outras palavras, se algum dia eu deixar de imitar Jesus, para de me imitar. É isso que ele está falando. Quando nós andamos com Deus, nós nos submetemos à autoridade de Deus. A autoridade máxima da igreja é Cristo. Mas Deus estabelece homens para representar a sua autoridade. Nós, líderes, só podemos guiar aqueles que estão debaixo da nossa autoridade se nós formos leais, se formos fiéis. Amém? Às vezes as pessoas perguntam, né, vê algumas coisas dando certo na igreja. Você faz alguma coisa e a graça de Deus se manifesta. E aí às vezes algumas pessoas vêm e perguntam assim, vem cá, qual é o segredo?
né? É uma coisa engraçada isso, né? E ao longo dos anos, toda vez que alguém me perguntava isso, a minha resposta era a mesma. Eu dizia assim, olha, o meu segredo é fidelidade, é obedecer. Mas o que você faz aqui? Eu faço o que me mandam. E as pessoas não conseguem se conformar. Ah, não é possível. Deve ter alguma coisa a mais. Conta para mim. E eu sempre digo isso. E a gente convive com algumas pessoas, né, que vêm de outras experiências ministeriais. E elas não conseguem entender esse conceito de você ser fiel ao líder, de você obedecer. E elas tentam vir com conversas. Não, mas você conhece a realidade local. Né? E aí eu digo, mas o Espírito Santo também conhece. Né? Porque as pessoas tentam nos convencer de que pelo fato de estarmos ali, vivenciando a situação, nós vamos saber mais do que aquele que nos delegou para estar ali. É óbvio que há certas coisas que a vivência se manifesta como sendo algo muito importante. Mas quando nós falamos de submissão, não há negociação. Então você está liderando um ministério, e aí você chega e faz tudo aquilo que lhe foi ordenado fazer. A bênção do Senhor vai vir sobre o ministério. Mas aí você começa, não, mas agora eu quero estabelecer um novo tempo. Eu quero dizer uma coisa, só quem estabelece novo tempo para a igreja é o Espírito Santo. Amém? Nós obedecemos. Nós não podemos produzir as ondas, né? O Rick Warren diz isso. A gente surfa na onda. Tem uma onda chamada Projeto Vida Nova. E você surfa nela. Você não inventa. Pastor André até gosta desse tema, né? Falou de surfar. Você não inventa moda. Você se submete. Então o teu líder começou a fazer coisas que vão contra aquilo que foi estabelecido. O que você vai fazer? Você vai submeter ao direcionamento que veio de cima. Ah, mas o diácono falou para eu fazer assim, assim, assado. Mas o pastor que está hoje responsável pelo culto falou para eu fazer assim, assim, assim. Ah, eu vou obedecer o diácono está mais esperto. Não. Você se submete à autoridade maior. Quantos estão me entendendo? Se houver conflito de direções, nos submetemos àquele que tem mais autoridade. Então toma muito cuidado para você não se envolver numa rebelião sem perceber. Que as rebeliões começam assim. Né? Não, eu amo muito o pastor. Ele é um homem de Deus. É uma bênção, a palavra que ele tem pregado. Oh, aleluia, abençoa a minha vida. Mas você não acha que aqui nessa área ele podia fazer assim um pouco diferente, né? Sempre a introdução é assim. É melosa. E depois vem a opinião. O que é que nós vamos aprender nesse estudo? Que a nossa opinião não presta para nada. Ai, meu Deus do céu. Que negócio terrível. A carne pula, mas o Espírito que está em nós se regozija, porque ele tem comunhão com o Espírito de Cristo, que é um espírito de lealdade, submissão e obediência. Você está me entendendo? Diga amém. Meu Deus, preciso correr, porque eu tenho que me submeter, senão não vou cumprir a carreira direito. Terceiro, a lealdade requer franqueza. Esse aqui é um tema controverso. Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 10. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo é que é 10. Isso aqui é muito interessante. Vou ler 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Paulo vai dizer assim: irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava desesperado, você percebe, né? Que entreis em acordo quando discutirdes. Interessante. Há momentos que há discussão mesmo, mas tem que entrar em acordo.
Não é que não vai discutir, tem hora que discute mesmo. Né? Tem hora que a gente vai conversar e um dá uma opinião, outro dá outra. Mas quando se fecha a questão, que haja acordo. Quer dizer, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. O que motivou a escrita dessa epístola? Não foi a revelação do Espírito Santo, foi uma denúncia. A família de Cloé foi visitar Paulo e falou: poxa, apóstolo, o negócio lá está feio. A turma está se pegando. Ou uma briga por causa de microfone, você nem imagina. É uma coisa. Né? É uma coisa. É uma briga de foice. E Paulo então vai e escreve. Ainda bem que aqui isso não acontece. Né? Na nossa aqui não acontece isso. Mas naquela época acontecia. O negócio estava brabo. Terceira coisa, a lealdade requer franqueza. Aquele que é leal é franco com o seu líder a respeito de tudo. Quando ele perguntou, como vão as coisas lá na igreja em Corinto? Eles não chegaram, vai tudo bem. Né? Quem perguntou? O líder, o apóstolo da igreja, aquele que pastoreava as ovelhas. Quando ele pergunta, como vão as ovelhas? Os irmãos que vêm trazer a notícia falam a verdade. Isso não é fofoca. Amém? Às vezes a gente confunde, né? Fofoca é falar o que não deve, é falar com quem não se deve falar. Mas quando há dissensão na igreja, o líder tem que tomar conhecimento. Quando há maledicência na igreja, o líder tem que tomar conhecimento. E que o Espírito Santo nos capacite para sermos como essa turma aqui. Porque Paulo escreveu, foram eles que disseram. Sabe por quê? Porque eles mesmos levaram a carta de volta. Se foram para lá fofocar. Não fomos fofocar nada. Nós falamos a verdade. Vocês é que não querem ouvir a verdade. Isso não é fofoca. Eles estavam ali para cumprir um propósito. Eles não ficaram encobrindo aquela situação, porque sabiam que aquela situação podia levar a igreja à destruição. Isso é zelo pela casa de Deus. Já que a gente falou de ditado popular, tem um que vale. Quem cala, consente. Esse vale. Então alguém para do teu lado e começa a falar mal da liderança. E aí você fica ouvindo aquilo, empresta o seu ouvido. E não entra na conversa, mas também não aparta. E pensa, não, eu não vou me meter, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou me indispor. Toma cuidado, porque você se torna culpado daquele pecado. Se Deus permitiu que você escute uma maledicência, é para que você se levante e tome uma postura fiel. É para isso. Não é para outra coisa. Não é para se contaminar. Não é para ficar com o coração marcado por aquilo, manchado. Não, mas é para se levantar e manifestar a lealdade. Deixa eu correr mais um pouco, Jesus. Quarto ponto. Lealdade é baseada em princípios divinos e não em emoção. E eu anotei um versículo que não está aí no estudo, mas eu anotei, então anota também, por favor. Jeremias 17, verso 9, onde ele diz que o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. O que o coração é? Mais do que qualquer outra coisa? Enganoso. Às vezes a pessoa está na casa do Senhor e fica vivendo baseado em emoção. Irmão, você tem que perdoar. Senhor, eu não senti ainda no meu coração. Eu vou te dizer uma coisa, amado, sem medo de errar. Você nunca vai sentir no seu coração vontade de perdoar quem te ofendeu. Nunca. Nunca. A vontade que você tem é matar o miserável. É a vontade. Isso acontece. Eu sou pastor. Tem hora que faz certas coisas que eu olho, Senhor, o Senhor está vendo. Passa o rodo aí, passa o cerol.
Depois eu peço perdão, falo, Senhor, me perdoa. Mas tem hora que o negócio... E aí a gente vai fazer o quê? Vai viver baseado em emoção? Toda rebelião começa quando um Absalão se levanta para mexer com as emoções do povo. Quando o pastor disciplina uma pessoa e você ama muito essa pessoa, toma cuidado. O seu sentimento pode te levar à seguinte conclusão: o pastor foi severo demais, esse irmão é uma bênção. Entenda, quando um pastor disciplina alguém, e eu falo isso com conhecimento de causa, eu vou dizer para você sem dúvida, irmão, é uma das coisas mais difíceis que nós fazemos no ministério, é disciplinar alguém, é desligar alguém da comunhão. É uma das coisas mais difíceis. Nós perdemos o sono por causa disso. Porque não há alegria nisso, não há prazer. Sabe qual é o sentimento? Dor e tristeza. Sabe por que nós fazemos? Porque somos leais à palavra. Amém? Esse é o nosso foco, esse é o rumo da nossa vida. Já que eu falei de Absalão, segundo livro de Samuel, no capítulo 15, depois você lê, não vou entrar ali. Mas você vai observar isso, que ele começa a manipular os sentimentos das pessoas. E as pessoas vão até Jerusalém, vão até o rei, e ele interpela as pessoas no meio do caminho. Jesus. E aí ele começa a dizer, olha, você está com um problema, hein? Me conta aí, qual é o teu problema? E aí a pessoa começava a narrar sua tragédia, chorava. Estou passando por isso. Aí Absalão abraçava a pessoa. Tinha gente que se prostrava porque ele era o príncipe. Aí ele levantava, não, somos todos iguais. E Absalão era bonitão, a Bíblia diz isso. E eu me preocupo, porque às vezes o fato de ser bonito pode querer nos atrapalhar. Eu fico preocupado, mas o Espírito Santo tem me quebrantado. E a Bíblia diz que ele era bonito, então ele chamava atenção para si. E quando as pessoas chegavam, e ele levantava a pessoa e abraçava e chorava, aí ele ganhava o coração das pessoas, o coração derretia. Esse coração que é enganoso. Aí ele dizia assim, olha, com certeza, meu irmão, a tua causa é justa. Olha, a tua causa, mas o rei não vai te ouvir, ele não tem tempo. Ele não tem tempo para você. Ele é muito ocupado, o nosso rei. Ele é uma bênção de rei. Cresceu tanto. Que ministério tremendo que ele tem. Ele recebe convites para pregar em outros lugares. É uma coisa. E não tem tempo para vocês, né? Ah, quem me dera poder ser juiz na terra. Ah, mas continue amando o rei assim mesmo. Cara de pau, safado. Eu já tive um Absalão andando comigo. Não sei nem se eu devo falar nisso, porque eu tenho medo de cair fulminado. Só falar nisso já é pecado. Mas era exatamente assim. Abraçando as pessoas. Chorando. Fazendo churrascos. Aí o que comiam no churrasco? Dependendo, tinha vezes que dava para comprar uma picanha. Tinha vezes que não, pegava uma carne de segunda mesmo, batia bem e tal. O cardápio variava, às vezes era linguiça da Lara, às vezes era melhor a perdigão. Mas fígado do pastor estava no churrasco, todas as vezes. Todas as vezes o fígado do pastor rolava. São os Absalões da vida. Tem gente que sente pena do rebelde. Quando o rebelde se arrebenta, é o pessoal. Mas ele era tão legal, ele me abraçou aquele dia. Me abraçou e ele falou que o meu negócio, que minha causa era justa. Que pena dele. Coração. Vamos confiar em quem? Nos princípios, na palavra. Porque o coração vai nos levar muitas vezes para uma furada. Amém?
Então cuidado, porque às vezes quem sente pena do rebelde acaba comprando a luta dele. Esses dias eu tive que desligar uma pessoa, vivendo assim uma vida totalmente desregrada, não tinha nada a ver com o evangelho. E aí veio alguém, quando soube do que aconteceria, porque ele tinha familiares na igreja, e eu comentei, olha, esse irmão não pode mais fazer parte da igreja e tal. E aí veio uma pessoa e falando, pastor, mas o nosso papel é incluir. Fazendo mesmo assim, já que tem DVD, né? Fazendo mesmo, é incluir. Né? Com aquele biquinho assim, né? Eu falei, meu filho, o que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Não entra nessa seara aí não, que você não entende nada disso. Se você ficar aí, você vai arrumar um problema para você. Ele, não, o senhor sabe o que está fazendo. Né? Mas primeiro, vem dar um palpite. Por quê? Porque o sentimento nos engana. Só que a luta do rebelde, né? Por isso que eu digo, cuidado para você não comprar a luta do rebelde. Porque a luta do rebelde não é contra mim. A luta do rebelde não é contra nenhum dos pastores daqui. Não é contra o apóstolo Ezequiel Teixeira. Se você comprar a luta do rebelde, você comprou a luta de alguém que está lutando contra Deus. Você imagina o peso disso? Deus nos livre. Amém? Por conta disso, chegamos no tópico 5. A lealdade pode nos custar relacionamentos. Tem alguns versículos aí, Lucas 14, 26, fala disso. Mas eu quero ler 1 Coríntios 5, 11. É a epístola que ele está tratando dessas coisas. Olha só o que ele vai dizer no verso 11 do capítulo 5. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Quantos leram o versículo comigo aí? Amém? Se você não leu, anota aí para você ler depois. 1 Coríntios 5, 11, está na Bíblia. Eu fiz questão de ler. Porque às vezes a gente fala uns negócios assim de cabeça e acaba dizendo que não está escrito. Mas é o que está aí. A lealdade vai nos custar alguns relacionamentos. Tudo na vida tem custo. Tudo na vida tem um preço. Amém? E coisas boas custam caro. A salvação teve um preço altíssimo. O preço do sangue de Jesus. Tudo tem um preço. Tem que se pagar. Para ser leal, você tem que pagar um preço. Isso vai te trazer alguns custos. Ser leal a Deus, ser leal à igreja local, pode lhe custar alguns relacionamentos. Eu já tive que parar de me relacionar com algumas pessoas, porque estavam sendo desleais ao meu pastor. Eu já rompi um relacionamento com gente com quem eu tinha verdadeiramente convivência, relacionamento, passear junto. Ah, estou de férias, pô, vem para cá. Porque o camarada sentou na minha frente um dia e começou a falar mal do pastor Ezequiel. E eu falei para ele, vem cá, você mantém tudo o que diz? Mantenho. Então nosso relacionamento acabou. Acabou. Você vai para lá, eu vou para cá. Não dá. Como é possível você ser amigo de alguém que é inimigo daquele que te apacenta? Isso não entra na minha cabeça. E no Facebook é possível, né?
Eu andei rejeitando umas pessoas justamente por isso. Ela pediu lá, quero ser teu amigo. Falei, pô, esse cara é todo enrolado, pecador, não se converte, não se posiciona. Ainda não. Não tem lá, ainda não? Não tem um negócio assim? Sim, ainda não. Tem o nunca? Não tem, né? Mas o ainda não cabe, né? O dia que o cara se converter, aí você muda. Como é que pode? O sujeito todo errado. E pessoas, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse para ele, você tem tudo a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Porque aqueles que andam com pessoas desleais vão se tornar desleais. É um caminho sem volta. Então a lealdade vai te custar relacionamentos. No texto de Lucas, que nós nem lemos aí, mas diz que você tem que amar mais ao Senhor do que pai, mãe, irmão, né? E a si mesmo. A quem amamos mais? Ao Senhor. Mas o fulano está em pecado, falando mal da igreja, falando mal do pastor, disseminando contendas, facções. Ele é um rebelde, ele não faz mais parte do corpo, isso é evidente, mas ele é tão legal. E aí eu fico pensando, quais são os nossos critérios para definir quem é legal e quem não é? E já que falaram de Facebook, eu creio que o Facebook manifesta isso. Essa época de conceitos distorcidos. Porque você recebe a pessoa lá para ser seu amigo. O que é um amigo? Amigo é um negócio muito sério. Não é verdade? Eu tenho quase 1000 amigos. A maioria eu não sei quem são. Ou como pode uma coisa dessa? Eu quase não entro naquilo. E aí a coisa vai tomando um nível distorcido. Amigo de verdade é alguém que está disposto a sofrer com você, a caminhar com você, a sorrir com você, a chorar com você. E no dia que você está errado, ele está disposto a botar o dedo na sua cara e falar, tu está errado. Esse é amigo. Quantos querem ser amigos assim? Amém. Esses são leais. Você pode dizer glória a Deus? Esse negócio do Facebook só serve para aquele irmão que cantava aquele hino, eu quero ter 1 milhão de amigos. E bem mais forte poder cantar. Né? Talvez ele consiga ter no Facebook. Mas amigo não é isso. Se você conseguir contar os amigos, precisar usar as 2 mãos para isso, é um negócio, sim, já fantástico. Porque amigo não é isso que as pessoas dizem. Amigo é outra coisa. 6, Jesus me defenda. A lealdade pode custar bens e títulos. Eu quero deixar aí para os irmãos anotarem Hebreus 11, de 24 a 26. Que fala acerca de Moisés. Amém? Pela fé, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Abriu mão dos títulos. Faraó, humanamente falando, era o homem mais importante da terra. Comandava a nação mais importante daquela ocasião, maior superpotência. E o texto diz que Moisés prefere ir passar aperto com os irmãos dele. Não, eu vou passar aperto com a minha família, mas eu não vou ficar tendo benefícios de coisas que não agradam ao meu Senhor. Ele escolheu ser leal. Então, quando alguém é fiel ao Senhor, pode até perder algumas coisas nesse mundo, mas você está juntando um tesouro no céu. Você está juntando um tesouro num lugar onde ninguém rouba. Não existe traça, não existe ferrugem. Isso vale muito mais.
E para encerrar, a sétima coisa, a lealdade requer uma análise do coração. Começamos dizendo que o coração é enganoso, né? Ele tem que passar por uma análise constante. Precisamos analisar o nosso coração constantemente, para termos a certeza de que não estamos entrando por um caminho de deslealdade. Já foram ministrados aqui aqueles passos, né? Da deslealdade, né? E eu comecei a ver aqueles passos e comecei, já fiz. Já fiz. E comecei a me desesperar. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui chorar, fui pedir perdão. Porque a verdade é que todos nós já enveredamos por esse caminho. Porque a coisa começa com pensamentos, está lá. E pensamento é um negócio terrível. Porque nós temos a tendência assim, não, mas são pensamentos. Ninguém vai saber. Só que nós estamos sabendo. E aí como é que vamos aparecer sem cera? Se a gente precisa passar uma cera nos pensamentos. Eu fico imaginando, se passássemos por esse escrutínio, por essa sondagem, o negócio ia ser complicado. Na próxima quarta-feira, irmãos, estaremos todos lá na igreja. E desenvolvemos um novo equipamento. Vamos colocar um cabo na cabeça de cada um. E os teus pensamentos da semana serão projetados no telão. Olha, ninguém vinha nesse culto. O culto vazio, nem o pregador. O pregador não vinha de jeito nenhum. Não vinha de jeito nenhum. Nós precisamos voltar atrás. E aí a coisa vai caminhando, né? Mas começa com pensamentos. Com aquilo que ninguém pode saber. Só o Senhor. E aí quem tem que analisar esses pensamentos somos nós. Debaixo de uma direção do Espírito Santo. Só Ele pode nos capacitar. Porque se nós formos analisar os nossos próprios pensamentos, usando apenas os nossos métodos, nós entraremos pelo cano. Isso é um termo técnico. Né? Porque a nossa tendência é entrar numa depressão. Assim, caramba, sou muito ruim. Eu sou péssimo. Jesus, como é que pode pensar uma coisa dessa? Mas aí quando fazemos isso, debaixo de uma orientação do Espírito Santo, começamos a concluir, verdadeiramente, sozinho eu não consigo. Os meus próprios pensamentos não servem. As minhas ideias, meus conceitos não dão para nada. Ai de mim, se não fosse a graça do Senhor. A graça nos mantém aqui, irmãos. A graça está nos sustentando de pé. Eu disse isso lá na igreja, falando sobre Judas, dentro desse estudo. Eu estava falando disso. Jesus disse, olha, eu escolhi vocês 12. Eu escolhi. E um de vocês é um diabo. Eu falei isso para a igreja, irmãos, nós não podemos, não conseguimos evitar que os Judas apareçam e se manifestem. Não conseguimos. Mas em nome de Jesus, nós vamos evitar que nós sejamos os Judas. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu queria encerrar comentando essas 4 coisas, não vai dar para falar mais mesmo. Mas a lealdade requer uma análise. Então tem 4 coisas que o autor nos ensina a analisar. Ele diz, analise o seu passado. 2 Timóteo 1,6. Paulo fala para Timóteo trazer à memória aquele dom que havia nele e que foi manifesto pela imposição de mãos do apóstolo. Eu queria te desafiar a lembrar nessa noite
como você chegou aqui. Quando você chegou nesse lugar, como você estava. Quando você chegou na igreja onde hoje você congrega, como estava a sua vida? Como estava o seu coração? Eu quero que você pare para pensar quem você é hoje. Como está a sua vida hoje? Se nós olharmos para o passado, nós vamos lembrar dos Paulos da nossa vida, das pessoas que impuseram as mãos sobre nós, para orar quando estávamos chorando, para orar quando estávamos enfermos, as pessoas que impuseram as mãos sobre nós, ministrando. Eu reconheço você como uma autoridade, eu te delego uma autoridade, você agora é um auxiliar, você agora é um diácono, você agora é um pastor. Se nós lembrarmos dessas coisas, nós vamos conseguir manter o nosso coração leal. O problema é que as pessoas se esquecem. E eu trouxe uma mensagem há algum tempo atrás, usando um estudo desse, parecido com esse, que eu batizei de a praga do esquecimento. Irmão, o esquecimento é uma praga. Nós esquecemos muito facilmente. Por isso que precisamos dizer ao Senhor: Senhor, traz à minha memória o que pode me dar esperança. Quando você estiver chateado com um líder, olha para o passado. Lembra quantas vezes essa pessoa te abençoou. E talvez naquele dia em que ele não te abençoou, talvez naquele dia ele precisasse ser abençoado por você. Talvez naquele dia em que você pensa que ele não te abençoou, porque ele te feriu, falou alguma coisa dura, talvez ele tenha te abençoado grandemente, porque a melhor coisa que ele podia fazer por você naquele dia era te dar um aperto. Que nós não sejamos ingratos, em nome de Jesus. A segunda coisa que ele diz é para analisar a vida do líder que foi criticado. Havia homens perversos tentando invadir a igreja. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Eu não vou ler aqui, mas Paulo vai falar algumas coisas sobre o ministério dele, sobre a vida dele. Que coisa, ter que ficar lembrando alguém: rapaz, estão falando esse monte de coisa, mas você me conhece, nós andamos juntos, você sabe o que a gente já passou junto. Analisa a vida do líder. Uma das coisas que mais fere um líder é quando alguém em quem nós investimos tempo e depositamos nosso amor e confiança ouve algo a nosso respeito e prefere acreditar no que ouviu do que acreditar na caminhada que nós temos. Você quer ser leal? Terceira coisa, analise as palavras que você tem ouvido. 2 Timóteo 1,13. O que você tem ouvido do seu líder? Está de acordo com as Escrituras? Como é possível, irmãos? Se você vê essa pessoa caminhar, se você vê ele ministrar, e ele prega, e prega a palavra, e às vezes porque prega a palavra, aborrece um monte de gente. Como é possível sermos desleais e acharmos que essa pessoa, na verdade, está fazendo coisas que não deveria fazer? A quarta coisa que ele diz é para a gente sempre analisar os exemplos bíblicos. É só você parar para pensar. O que aconteceu com os desleais? Absalão, que mencionamos aqui. Absalão por um tempo reinou. Só que o fim dele foi a morte. Pendurado nos galhos e atravessado como se fosse um animal. Você lembra de cada relato bíblico que fala de um desleal e qual o fim que ele teve? Judas foi desleal. Hoje em dia, quando queremos falar que alguém é mau caráter, que alguém é traidor, a gente diz: pô, fulano é um Judas. O nome dele é sinônimo de traição.
Um nome que originalmente significa louvor, que o nome original ali é Judá. Era para ser uma bênção. Se torna sinônimo de traidor. E o maior de todos, que principiou tudo isso, um dia foi considerado o aferidor de medidas. Lindo, perfeito, em sabedoria e beleza, andando sobre as pedras afogueadas. O maior traidor de todos, o primeiro e que inspira todos os outros, era um querubim ungido. Se tornou o diabo, Satanás, inimigo, caluniador. Caiu da glória, é o príncipe das potestades do ar, está operando nos ares. Vai haver um tempo que vai ser lançado na terra. E por fim, vai ser lançado nas regiões mais baixas da terra, no abismo. A deslealdade conduz à queda e à morte. Ele disse no seu coração: subirei, subirei, subirei. Contudo, serás lançado ao mais profundo abismo. Agora teve um que disse: descerei, me esvaziarei da minha glória, da minha majestade, vou assumir forma humana, e assumindo forma humana, assumirei forma de servo, e assumindo forma de servo, vou assumir uma forma de servo fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome dele, Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe. Sejamos leais até o fim, porque a coroa só vai ser entregue aos que forem fiéis até o fim. Amém? Para quem eu passo aqui, pastor?